Vamos lá, pessoal, vamos falar sobre a guerra no Irã, uma entrevista aqui muito especial com Paulo Filho, que é mestre em Ciências Militares, coronel da reserva. Bem-vindo, Paulo, que prazer te receber aqui no Mercado Aberto, bom dia. Paulo, eu queria começar te perguntando se está claro para você, primeiro, quais os objetivos dos Estados Unidos e de Israel nessa guerra. Eu imagino que talvez eles tenham objetivos diversos, mas quais os objetivos dessa guerra e qual a motivação? Porque também as declarações nesse sentido são muito desencontradas. O que levou os Estados Unidos a entrarem nessa guerra? Foi um objetivo do próprio país, eles entraram a reboque de Israel, que foi o que Marco Rubio, o secretário de Estado americano, sugeriu. O que te parece até agora? Bom dia, Amanda. É um prazer falar com você e com toda a sua audiência. Vamos começar pelos Estados Unidos, né? Realmente o discurso ele não estava afinado. Inicialmente, as primeiras declarações do presidente Trump indicavam que o objetivo seria uma mudança de regime no Irã. E o primeiro ataque realizado, o ataque que eliminou a liderança do líder supremo Ali Khamenei, também matou o ministro da Defesa e os comandantes da Guarda Revolucionária Iraniana, que estavam na mesma reunião, indicava esse objetivo de causar uma vacância no poder iraniano e, com esse vácuo de poder, abrir espaço para que algum governo posicionista alinhado aos interesses americanos e israelenses assumisse o poder. Só que isso não aconteceu. O regime rapidamente providenciou uma sucessão e tem um triunvirato comandando o governo, já parece que está para ser escolhido um novo líder supremo e, na verdade, não havia uma oposição organizada capaz de assumir o governo nesse momento. Bom, isso, vendo que esse objetivo estava muito distante, o presidente Trump e os seus auxiliares foram trocando os objetivos, né? E ontem a porta-voz do governo americano definiu em 4 objetivos: eliminar o programa nuclear iraniano, eliminar o programa de mísseis do Irã, destruir completamente a marinha do país e impedir que os proxies iranianos, ou seja, Hamas, Hezbollah, Houthis, que atuam em favor do Irã em todo o Oriente Médio, possam causar dano aos Estados Unidos ou a Israel. Então, os objetivos dos Estados Unidos, eu diria que se tornaram mais modestos. Por quê? Porque para fazer uma mudança de regime sem enviar tropas ao terreno, sem o famoso boots on the ground, sem fazer uma invasão terrestre, isso é muito difícil de acontecer. Não há exemplo na história das guerras de uma mudança de regime feita apenas com ataques aéreos, como está acontecendo agora. E essa é uma linha vermelha para o presidente Trump. Ele já disse variadas vezes, diversas vezes, que não enviaria tropas para combaterem guerras em países distantes. E ele falou isso na campanha eleitoral. A sua base de apoio político, MAGA, é completamente contrária a isso. Então ele não vai mandar tropas americanas combaterem no terreno, a não ser que aconteça um fato novo muito importante. E com base... Bom, já para o lado de Israel, essa guerra, na verdade, é mais uma batalha, mais uma campanha militar de um conflito de anos, né, Amanda? E especialmente a partir do ataque terrorista de 7 de outubro de 2023. Israel e Irã são inimigos fegadais, o Irã não admite a existência do Estado de Israel e essa campanha militar de agora é mais uma campanha em que Israel tenta eliminar uma ameaça que Israel entende como sendo existencial do regime dos ayatolás no Irã. Então, mais ou menos, seriam esses os objetivos dos dois países. Pelo lado do Irã, o objetivo é um só, é sobreviver, é se manter o regime no poder. Da maneira como você descreve, né, Paulo, parece que está muito mais claro o objetivo de Israel e o Benjamin Netanyahu tem sido muito bem sucedido desde o início desse segundo mandato Trump em atrair os Estados Unidos para cumprirem ou para ajudarem Israel a cumprir seu objetivo de dinamitar, destruir, minimizar a força, o poderio do Irã e de todos os outros poderes, outras forças que ameaçam Israel no Oriente Médio, do que o inverso. Parece que Israel tem claramente
realmente algo a ganhar. A minha pergunta é sempre o que os Estados Unidos têm a ganhar, porque eles disseram que naquele primeiro bombardeio do ano passado, eles já tinham praticamente destruído o poderio nuclear do Irã. Aí o presidente Trump aparece ontem dizendo que eles estavam há 2 semanas de um ataque de mísseis. É muito difícil saber no que confiar e no que acreditar. E também queria saber o que você está... Primeiro, o que os Estados Unidos têm a ganhar com essa guerra, efetivamente, eu acho que é a grande pergunta. E se você consegue imaginar um cronograma, porque cada hora eles dizem uma coisa, é de 4 a 5 semanas, depois o Pete Hegseth dizendo que está só começando, depois eles falam no imenso sucesso da operação, já parece que ela está perto do fim. Esses objetivos, Amanda, eles podem ser analisados em diferentes camadas. Então, se a gente fizer um zoom out, se a gente se afastar, a gente vai ver que o Irã é muito importante para a China. O Irã fornece 13% de todo o petróleo que a China importa diariamente. A China consome mais ou menos 17 milhões de barris por dia. Desses 17 milhões, 11 milhões são importados e 40% desses 11 milhões passam pelo Estreito de Hormuz, sendo que 13%, como eu já disse, vem do próprio Irã. Além dessa questão da energética, né, dessa necessidade energética chinesa, a localização geográfica do Irã é muito importante para a estratégia chinesa de abertura de mercados, de expansão de negócios, né? A iniciativa Cinturão em Rota, a iniciativa Belt and Road, ela possui diversos empreendimentos, diversas ações comerciais, ações de construção de infraestrutura, passando pelo Irã, não somente no Irã, mas utilizando o território iraniano como um hub de expansão dos interesses chineses naquela região do Oriente Médio, do sul do Cáucaso, da Ásia Central. Então, tem esse aspecto da importância do Irã para a China e os Estados Unidos retirando um governo que é pró-China. Vamos lembrar que a China fez muita força e colocou o Irã nos BRICS como membro efetivo dos BRICS em 2024. Nesse confronto geopolítico macro entre Estados Unidos e China, os Estados Unidos levariam uma enorme vantagem se trocassem a polaridade da orientação do regime no governo do Irã de pró-China para pró-Estados Unidos. Quando você coloca isso no contexto do que acabou de acontecer na Venezuela, onde outro governo pró-China foi retirado, o governo do presidente Maduro, em que essa polaridade foi trocada, você mudou a orientação do regime de pró-China para um regime pró-Estados Unidos aqui na América Latina, você começa a colocar esse confronto num contexto em que todos os movimentos geopolíticos que existem são feitos pelas grandes potências hoje, não podem ignorar essa grande confrontação que existe de fundo entre Estados Unidos e China. Por outro lado, a vitória, né, a retirar um governo muito anti-americano do poder no Irã seria um marco para a administração Trump. Ele poderia se vangloriar disso, poderia ter ganhos eleitorais nesse sentido de acabar com o regime dos ayatollahs, uma coisa que foi objetivo de várias presidências nos Estados Unidos ao longo da história. Paulo, tem uma informação hoje no Wall Street Journal que dá conta do seguinte, que o Centro de Comando dos Estados Unidos falou que o lançamento de mísseis por parte do Irã diminuiu 86% e o lançamento de drones diminuiu 73% em 4 dias. Isso significa que talvez essa operação esteja sendo bem sucedida? Quão perto o Irã está do esgotamento das suas forças? Porque a gente já sabia que ele estava no momento de enfraquecimento. Por isso até insistência para atacar agora, né, nesse momento. É possível que o Irã já esteja muito perto de esgotar os seus recursos militares ou você acha que não? É possível, Amanda. A gente não tem como saber qual é a quantidade de estoque de mísseis que ainda existem lá no Irã, né? Certamente os ataques americanos e israelenses são muito competentes. Os Estados Unidos é a maior máquina de guerra da história. Venceu um confronto militar convencional como é esse, né? Mísseis contra mísseis, drones contra drones. Vencer os Estados Unidos é uma missão praticamente impossível. E eu tenho certeza que os Estados Unidos e Israel estão bombardeando fábricas de munição, fábricas de mísseis e drones, depósitos de combustível, depósito de armas, paióis, lançadores de mísseis, né?
Agora, a gente não tem como atestar a eficiência e a eficácia desses ataques. Certamente o Irã trouxe lições daquele confronto de 12 dias do ano passado. O que nós estamos vendo é uma dispersão dos meios e uma descentralização da cadeia de comando e controle. Há uma forma de combater que nasceu lá na Segunda Guerra Mundial pela Alemanha na Blitzkrieg, que era chamada, que foi traduzida no Brasil, né, como missão pela finalidade. Você deixa os comandos subordinados, aquele tenente, aquele capitão lá na ponta da linha, pré-autorizados a fazerem ataques para cumprir determinadas missões. Mesmo que morram os comandantes, e os Estados Unidos têm eliminado vários comandantes nessa guerra, mesmo que as comunicações sejam cortadas, esses ataques continuam. E aí nós vemos, por exemplo, esse ataque que aconteceu no Azerbaijão hoje. Então, o fato de estar diminuindo os ataques de mísseis pode sim significar que eles estão perdendo a capacidade de lançar mísseis, mas pode também significar outra coisa. Pode significar que eles estão tentando, diminuindo a cadência de lançamentos por dia para economizar mísseis para continuar lançando por mais tempo. É impossível saber efetivamente se essa redução percentual, que é fato, ela realmente significa que o Irã está quase no fim dos seus mísseis. Nós não temos como saber isso. Paulo, já nos encaminhando para o fim da entrevista, quando você olha para o avanço, né, para os próximos dias, semanas, meses desse conflito, o que você imagina? É uma guerra que vai terminar logo? A chance real de mudança de regime, de mudança de poder? Há muitas notícias que circulam na imprensa internacional de que os Estados Unidos estão em conversa com os curdos, mas também não há notícias de que eles estejam armando os curdos, que são um grupo étnico minoritário no Irã, representam cerca de 10% da população, não são majoritários, teriam que entrar no território iraniano também, não sabemos o custo disso. Que cenários você vislumbra para o desfecho, para os próximos passos desse conflito? Bom, chegará um momento, Amanda, em que os Estados Unidos vão ter conseguido calar a voz aí dos canhões iranianos, né? Os lançamentos de mísseis passarão a ser muito, muito esparsos. O presidente Trump vai proclamar a vitória e vai retirar suas tropas, né? Obtendo ou não a troca de regime. É importante a gente notar isso. Ele pode muito bem daqui a pouco dar uma entrevista dizendo que o programa iraniano de nuclear foi completamente obliterado. Aliás, ele falou isso ano passado. Naquela campanha de junho do ano passado, ele pode dizer que os mísseis iranianos foram destruídos e volta para casa com as suas tropas como se nada tivesse acontecido. Se isso acontecer realmente, mantendo-se o regime do Irã, o que nós vamos ver é uma pausa nesses combates. Daqui a 4, 5 anos, nós veremos um novo confronto, porque essa guerra porque a orientação ideológica do governo iraniano não terá mudado, o regime terá permanecido no poder. Isso, agora, o que pode acontecer também é uma mudança na característica do confronto. Em vez dessa guerra convencional, lançamento de mísseis e foguetes de parte a parte, nós podemos ver a partida do Irã para táticas não convencionais, para táticas de guerrilha, para táticas de terrorismo. E aí é bastante preocupante que possa acontecer um recrudescimento nos atentados terroristas no mundo. Vamos lembrar, por exemplo, que haverá uma Copa do Mundo nos Estados Unidos no meio do ano. Todo evento de grande envergadura desse tipo, com muita concentração de pessoas, é sempre um chamariz para um atentado terrorista. Essa campanha que o Irã está fazendo no Estreito de Hormuz pode ser mantida pelas condições geográficas, né, do Irã dominar o Estreito de Hormuz geograficamente. Isso pode ser mantido por muito tempo, por meses. Vamos lembrar que a milícia Houthi, que é uma milícia muito menos poderosa, conseguiu causar grave disrupção ao tráfego marítimo lá no Mar Vermelho, no Estreito de Bab el-Mandeb. Então, pode ser que essa fase aguda do conflito termine, porque o presidente Trump também precisa se dedicar à campanha eleitoral dele, que vai acontecer no final do ano, as eleições de midterms, mas o conflito de baixa intensidade pode prosseguir por bastante tempo.